Quarta parte, Questões de Direito Constitucional TJC 2026 organizadas por tópicos 4 de maio de 2026, 1911H. 5. Compreendido. Instrução gravada, manterei a fidelidade absoluta ao conteúdo fornecido, utilizando o texto da legislação e as justificativas exatamente como foram enviados, sem realizar interpretações, omissões ou alterações na redação. Abaixo, a questão anterior refilmada sob essa diretriz. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. Gabarito, letra B. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. A. Somente poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, em razão da vitaliciedade que possui, não podendo exercer nenhuma outra função pública remunerada, inclusive uma de magistério. Errado. De fato, o membro do MP do Trabalho, por força do 5, inciso I-A, do artigo 128 da CF, somente poderá perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, em razão da vitaliciedade que possui. Entretanto pode, sim, exercer a função de magistério, se não vejamos. 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabeleceram a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. Segunda, as seguintes vedações. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. B. Possui a garantia da vitaliciedade, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado, e poderá exercer uma função de magistério, como pretende, na forma da lei, observados os requisitos necessários. Certo? É o que acabamos de ver na alternativa anterior, mas reforço aqui transcrevendo os dispositivos constitucionais que corroboram o entendimento. 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores-gerais, estabeleceram a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. E, as seguintes garantias. A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. Segunda, as seguintes vedações. D. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. C. Não possui, ainda, a garantia da vitaliciedade, em razão do tempo que exerce a função como membro do Ministério Público do Trabalho, e não poderá exercer uma função de magistério como pretende. Errado. Isso não é verdade e ambas as afirmativas da alternativa estão erradas, conforme foi exposto nas 2 alternativas anteriores. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. D. Poderá perder o cargo por decisão administrativa ou sentença judicial, mesmo que ainda não tenha transitado em julgado, e poderá exercer uma função de magistério, como pretende, na forma da lei. Errado. Mais uma vez, sabemos que está errada porque o membro do MP do Trabalho possui vitaliciedade e só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Elton, membro do Ministério Público do Trabalho, há 4 anos em exercício, deseja exercer uma função de magistério, de forma remunerada, em uma instituição pública. De acordo com a Constituição Federal, considerando apenas as informações fornecidas, Elton. E, não possui, ainda, a garantia da vitaliciedade, em razão do tempo que exerce a função como membro do Ministério Público do Trabalho, mas poderá exercer uma função de magistério, como pretende, na forma da lei. Errado. A garantia de vitaliciedade é alcançada no MP após 2 anos apenas de efetivo exercício, como acabamos de ver. 6. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público. Gabarito, letra D. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público.
A. Da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre os candidatos que podem ou não ser integrantes da carreira, desde que tenham mais de 45 anos de idade. Errado. O PGR é, necessariamente, integrante de carreira do Ministério Público da União. Veja como prevê a CF/88. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público B. Tem como princípios institucionais a unidade e a indivisibilidade, não possuindo, entretanto, a independência funcional como seu princípio institucional. Errado. O Ministério Público goza de independência funcional como princípio institucional. Art. 127. Primeiro são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público C. Abrange, além dos Ministérios Públicos dos Estados, o Ministério Público da União, que compreende, apenas, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho. Errado. O Ministério Público da União abrange o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Art. 128. O Ministério Público abrange I. O Ministério Público da União, que compreende A. O Ministério Público Federal. B. O Ministério Público do Trabalho. C. O Ministério Público Militar. D. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segunda, os Ministérios Públicos dos Estados. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público D. É instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Certo. É a função do Ministério Público, na forma do que prevê o art. 127 da Constituição Federal. Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. De acordo com a Constituição Federal, o Ministério Público I. Abrange os Ministérios Públicos dos Estados, sendo que estes formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira para a escolha de seu Procurador-Geral para mandato de 2 anos, não sendo permitida recondução. Errado. Admite-se a recondução do mandado do Procurador-Geral do Estado. Veja como dispõe a CF. Art. 128. Terceiro, os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira, na forma da lei respectiva, para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução. 7. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo. Gabarito, letra B. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo, a 30 anos de idade e seja nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria simples dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Errado. De acordo com o texto constitucional, a idade mínima é de 35 anos e a aprovação deve ser pela maioria absoluta do Senado Federal. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo, B. 35 anos de idade e seja nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Certo. É o que dispõe o art. 128, primeiro da CF. Art. 128.
Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo, 30 anos de idade e seja nomeado pelo Procurador-Geral da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 4 anos, permitida a recondução. Errado. Conforme o art. 128, primeiro da CF, a nomeação é feita pelo Presidente da República, a idade mínima é de 35 anos e o mandato é de 2 anos. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo, 30 anos de idade e seja nomeado pelo Presidente da República após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 4 anos, proibida a recondução. Errado. A idade mínima exigida é de 35 anos, o mandato é de 2 anos e a recondução é expressamente permitida, conforme o texto constitucional. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Emerson é membro do Ministério Público Federal e deseja ocupar o cargo de Procurador-Geral da República. Para que Emerson possa se tornar o chefe do Ministério Público da União, de acordo com a Constituição Federal, é necessário que ele tenha, no mínimo, 35 anos de idade e seja nomeado pelo Procurador-Geral da República após a aprovação de seu nome pela maioria simples dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, proibida a recondução. Errado. A nomeação compete ao Presidente da República, a aprovação exige maioria absoluta do Senado e a recondução é permitida pelo art. 128, primeiro da CF. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. 8. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. Gabarito, letra D. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. A Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Incorreta, pois o Advogado-Geral da União é escolhido livremente dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, pelo Presidente da República, de acordo com o primeiro do art. 131 da CF/1988. Art. 131. Primeiro, a Advocacia Geral da União tem por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. B. A atuação do Advogado-Geral da União nas ações declaratórias de constitucionalidade é obrigatória para se defender a presunção de constitucionalidade da norma impugnada, na qualidade de curador da lei. Incorreta. Na ação declaratória, o AGU não é obrigado a se manifestar, pois o que se busca é a declaração de constitucionalidade da norma, mas poderá ser ouvido. A citação obrigatória ocorre quando o STF aprecia a inconstitucionalidade em tese. Art. 103. Terceiro, quando o Supremo Tribunal Federal apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou ato normativo, citará, previamente, o Advogado-Geral da União, que defenderá o ato ou texto impugnado. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça.
C. O Ministério Público Federal é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Incorreta, pois essa atribuição é da Advocacia Geral da União, de acordo com o art. 131 da CF/1988. Art. 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. D. É função institucional do Ministério Público, dentre outras, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos na Constituição Federal. Correta, em concordância com o previsto no inciso 4º do art. 129 da CF/1988. Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público. Quarta, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição. À luz do que dispõe a Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. E, a Advocacia Geral da União é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados. Incorreta, visto que essa competência é da Defensoria Pública, nos termos do art. 134 da CF/1988. Art. 134. A Defensoria Pública é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso oitavo do art. 5º desta Constituição Federal. 9. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. Gabarito, letra C. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. A. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Incorreta. Tem por chefe o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 128, primeiro, da Constituição Federal. Art. 128. Primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. B. Dentre as funções institucionais do Ministério Público está a de prestar consultoria e assessoramento jurídico para o Poder Executivo. Incorreta. Essa função é da Advocacia Geral da União, art. 131, CF. Art. 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. C. Os Procuradores-Gerais de Justiça nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Correta. É o que determina o art. 128, quarto, da Constituição Federal. Art. 128. Quarto, os Procuradores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Territórios poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo, na forma da lei complementar respectiva. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. D. O Ministério Público não poderá requisitar diligências investigatórias, nem a instauração de inquérito policial, haja vista se tratar de atividade privativa de delegados de polícia. Incorreta. Poderá realizar ambas as providências, art. 129, oitava, da Constituição Federal. Art. 129.
Oitava, requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Nos estritos termos da Constituição Federal acerca das funções essenciais à Justiça. E, aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas não se aplica a vedação constitucional de participar de sociedade comercial. Incorreta. As mesmas vedações opostas aos membros do Parquet são imputáveis ao Ministério Público Especializado das Cortes de Contas, artigos 130 e 128, 5º, 2ª, c, cf. Art. 130. Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Art. 128. 5º Leis complementares da União e dos Estados, estabeleceram a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. Segunda, as seguintes vedações. C. Participar de sociedade comercial, na forma da lei. 10. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: gabarito, b. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: a. Suas funções só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do órgão colegiado competente ou do Conselho Nacional do Ministério Público. Incorreta. Salvo autorização do chefe da instituição, art. 129, 2º, cf. Art. 129. Segundo, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: b. Deverão ser criadas, por leis federal e estaduais, ouvidorias competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Correta, nos termos do art. 130-A, 5º, da Constituição Federal. Art. 130-A. 5º Leis da União e dos Estados criaram ouvidorias do Ministério Público, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional do Ministério Público. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: c. É vedado receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagem ou custas processuais, ressalvadas as exceções previstas em lei. Incorreta. Não há exceções à vedação do art. 128, 5º, 2ª, a, da CF. Art. 128. 5º Leis complementares da União e dos Estados, estabeleceram a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros. Segunda, as seguintes vedações. A. Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: d. A seus membros é assegurada vitaliciedade, após 3 anos de exercício, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Incorreta. 2 erros. Vitaliciedade após 2 anos de exercício e ela não se sujeita à decisão de órgão colegiado, o que se relaciona à inamovibilidade, art. 128, 5º, i, a e b. Art. 128. 5º i, as seguintes garantias. A. Vitaliciedade, após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa. Ao dispor sobre o Ministério Público como função essencial à Justiça, a Constituição da República estabelece que: I. A instituição abrange o Ministério Público da União, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas. Incorreta. Apenas o MP e o MP dos Estados, art. 128, cf. O Ministério Público junto aos Tribunais de Contas constitui órgão distinto do Ministério Público Comum. Art. 128. O Ministério Público abrange: I. O Ministério Público da União, que compreende: A. O Ministério Público Federal. B. O Ministério Público do Trabalho. C. O Ministério Público Militar.
D. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segunda, os Ministérios Públicos dos Estados. Triângulo preto apontando para a direita 41. Questões mescladas de controle de constitucionalidade. Triângulo preto.